Bom dia, boa tarde, talvez boa noite. Estou aqui para gravar esse devocional e espero que você seja alcançado pela palavra poderosa do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre a palavra do Senhor na sua vida, na história de José. Ou melhor, estamos aqui em Gênesis 41. Quero ler alguns versículos até a gente poder estar discorrendo tudo o que o Senhor pode fazer na nossa vida. Por quê? Hoje eu quero dividir com vocês o que o Senhor faz quando nós somos fiéis e de que maneira Ele age. Ele não tem o porquê esperar você se consertar. Você só precisa dar o primeiro passo e Ele te ajuda a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa limpa para o reino dos céus. Então agora nós vamos estar falando sobre Gênesis 41, 23. Aqui está escrito, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Faraó é incomodado com um sonho perturbador, mas ele não conseguiu ninguém que conseguisse decifrar o que o Senhor trouxe no coração dele através de sonhos. Mas isso era um propósito que o Senhor criou, ou melhor, uma circunstância que o Senhor criou. O Senhor criou uma circunstância para poder estar cuidando do seu chamado. E por que quando eu digo que ele estava cuidando do seu chamado? Muitas das vezes acontecem coisas na nossa vida que nós não entendemos o porquê. Então, hoje, através da vida de José, nós vamos entender tudo isso. Aqui, Faraó conta o sonho para José já, porque ele já tinha contado para todos os adivinhos, astrólogos e magos e mais alguma coisa que ele tinha ali em toda a província que ele dominava como rei. Então Faraó entra em desespero porque aquilo tem incomodado ele, não tem deixado ele dormir. E o Senhor é quem está fazendo tudo isso, mas ele não conhece o nosso Deus. Então ele entra em desespero. E aí o copeiro, que já conhecia José e sabia que José interpretara sonhos pela graça e pela misericórdia do Senhor, falou com o Faraó para que ele fosse até José, chamasse José, porque José podia ajudar o Faraó. Bom, aí nós vemos a mão de Deus nos mínimos detalhes, porque naquele momento o Faraó mandou então que trouxesse José. Então se preparou um presidiário, porque José estava preso, injustamente, mas estava preso. Então ele estava ali, numa terra estranha que não era a terra dele, numa terra que ele foi vendido pelos irmãos, numa terra na qual ele foi escravizado, porém ele sempre, mesmo em meio ao deserto, ele sempre foi fiel a Deus e ele sempre prosperou em tudo que ele punha a mão para fazer. Ali foi acusado por algo que ele não fez e foi parar na cadeia. E ali, neste momento, o Senhor viu o tempo de cumprir a promessa dele, de cumprir o sonho que tinha dado para José lá na terra de Canaã. Pois, naquele momento, o Senhor moveu o que ele quis, da maneira que ele quis. Se preciso for, o Senhor faz da mesma forma hoje. O Senhor te usa como usou José. O Senhor pode levantar uma tempestade, o Senhor pode levantar uma crise econômica na qual Ele possa te usar para estar no lugar certo, na hora certa, para estar guiando a pessoa que é ali, né? Orientação para o povo. Como assim? Você
pode não ser nada, mas quem cuida da tua vida é o dono de tudo. Então é Ele quem faz, é Ele quem sabe, é Ele quem manda e é Ele quem cria tudo para que você seja alcançado pelo amor dele. Mais adiante está lá do 37 até o 42 ou 43, olha o que Deus faz na vida de José. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. O que José estava falando aqui? O que o rei deveria fazer? Porque o que Deus estava mostrando para ele em sonhos era 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então, ali José, instruído pelo Espírito de Deus, disse para Faraó de que maneira ele devia proceder durante esse tempo de fartura para que ele tivesse mantimento, não só para ele, mas para muitas províncias. Depois, nos 7 anos de escassez, nos 7 anos de seca que iam vir. Então, Faraó achou aquilo maravilhoso, a maneira que ele explicou, a maneira que Deus guiou as palavras para sair da boca de José, quando ele ali disse para aquele povo, disse para Faraó que era simples de fazer. Mas, quando nós entendemos de tudo que nós falamos, nós somos pessoas, vamos dizer assim, banalizadas, né? Mas nós, quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor instrui no momento certo para a gente usar a inteligência daqui da terra com a sabedoria do Senhor para instruir pessoas, vidas, nações pelo caminho certo, pelo caminho da salvação, pelo caminho que é estar buscando a presença do Senhor. E aqui José disse isso tudo para Faraó e Faraó ficou encantado com aquela sabedoria que o Senhor colocou na vida de José. Então o Faraó disse para José assim, e disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto. Quer dizer, o próprio Faraó entendeu que aquilo vinha do Senhor. Oh, aleluias! Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Porque Faraó podia até não conhecer nada de Deus, mas ele viu em José algo diferente. Por quê? A sabedoria vem do temor de Deus, vem do temor do Senhor. Eu não sou sábio porque eu estudo 200.000 livros. Eu não sou sábio porque eu sou um cientista conhecido, renomado. Não. Eu sou inteligente e busquei conhecimento da terra quando eu faço tudo isso que eu falei. Mas quando eu tenho temor do Senhor, quando eu sei quem domina a minha vida e quem realmente me dá sabedoria e inteligência no tempo oportuno para que eu possa usar tudo que o Senhor colocou na minha mão e na minha vida, aí eu entendo que eu sou dependente do dono da minha vida, que é somente o Senhor. Então, ali o próprio Faraó, sem nem sequer saber quem era Deus, disse para José, o teu Deus, né? É quem te deu tudo isso. E não existe outra pessoa com tamanha inteligência e sabedoria para reger isto neste momento. Então, Faraó disse, tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José,
vês, aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, assim, e pôs sobre toda a terra do Egito. Oh, aleluia! E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. Entenderam qual é a direção de Deus para você hoje? Ei, Faraó aqui foi usado por Deus para entregar a José tudo que o Senhor tinha dito que ia dar para ele. Ali, José foi colocado acima de toda a província. Ninguém podia dizer ou fazer nada sem a autorização de José. Mas sabe o que é mais lindo? O anel de honra, as vestes resplandecentes de linho, tudo que você um dia ouviu em promessa do Senhor para a tua vida, o Senhor começa a cumprir. Você só precisa estar na posição e entender, como Faraó, que o Deus Todo-Poderoso é quem guia seus passos, é quem te faz prosperar. E não interessa se a terra é deserta, se o mundo está de cabeça para baixo, não interessa se onde você mora não tem empresas grandes para você crescer financeiramente, não interessa se onde você vive não tem nada, não vê, aos teus olhos não existe possibilidade nenhuma. Se Deus te disse que você vai prosperar e que você vai ter não só para você, mas para emprestar e para ser canal de bênçãos, não se preocupe, porque o Senhor não precisa de circunstâncias e muito menos que você more em Dubai, muito menos que você more num lugar onde a situação financeira esteja no alto. Mas o Senhor só precisa do seu coração colocado no centro da vontade dele, porque se você está como José, sendo fiel em qualquer circunstância, se prepare, porque é tempo do Senhor te adornar, te colocar vestes novas, anel de honra e te colocar numa posição a qual todos verão a glória do Senhor manifesta na sua vida. Porque você é grande? Não. Porque assim como ele fez com José, ele tirou José lá de Canaã, do seio da sua família, trouxe para uma terra na qual José foi massacrado. Tirou José de dentro da cadeia e trouxe ele para o trono ao lado de Faraó e deu a ele tudo nas mãos dele. Mas como isso vai acontecer? Sou aquilo. Pare de menosprezar. Não se preocupe com nada. José estava lá na cadeia e a única coisa que ele queria era que Faraó se lembrasse que ele era inocente. Ele só queria sair dali e voltar para sua terra, rever o seu pai. Porém, o Senhor não tinha só isso para ele. O Senhor tinha a exaltação. O Senhor tinha o reconhecimento pelo seu
amor a Deus, pela sua fidelidade. O Senhor tinha recompensa porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Eu costumo dizer que as pessoas hoje têm se esquecido de quem realmente elas servem. Acho que estão servindo um Deus vazio. Acho que essas pessoas estão se esquecendo do Deus Todo-Poderoso que abre o Mar Vermelho. Que aqui, mudou radicalmente uma situação que aos olhos de todos era impossível. José era um hebreu, considerado praticamente o inimigo do Egito. E ali ele é colocado como o segundo no trono do rei Faraó. E vou além, porque mais adiante o Senhor disse que o Egito prosperou. Muitas vezes mais, porque durante o tempo de escassez, José fez com que o Egito ficasse ainda mais rico. Então, o que você está achando que o Senhor tem para você? É somente isso? Você se acomodou por quê? Se esqueceu que o seu Deus não tem dimensão? Que é somente a tua mente que tem dimensão? Será que você se esqueceu que o teu Deus é tão grande, mas tão grande, que ele não cabe nem sequer na terra inteira? Porque ele usa a terra como escabelo dos seus pés? Que o seu Deus, ele é tão maravilhoso e tão grande que o que ele faz ninguém pode contar, porque não desceu no coração do homem ainda? Então pare de diminuir o seu Deus. Foque no que ele tem colocado no seu coração. Transpareça e viva com excelência pela palavra do Senhor. E você vai ver o Senhor te honrar. É tempo de honra, é tempo de ser exaltado, é tempo de receber do Senhor o sobrenatural. Não é coisas pequenas de forma alguma. Não. Você acha que ser reconhecido por Faraó aqui, andar com o anel de Faraó e andar na carruagem de Faraó era qualquer um? Não, era somente quem o Faraó honrava. E ali José foi colocado. Quantos príncipes ali, quantos aliados poderosos de Faraó, mas nenhum deles tinham a sabedoria que vem do temor do Senhor. Nenhum deles tinham ali o que Faraó precisava naquele momento. Mas o Senhor é quem faz. O Senhor não precisa te explicar como Ele vai fazer. Você só precisa crer, como José, que no tempo oportuno o Senhor vai te exaltar. Tome posse da sua vitória. Saiba que o Senhor sempre tem, além do que você pediu ou pensou. Então, não se esqueça jamais de dizer que a sua vida depende de ser o quê? Do Senhor Jesus. Porque sem Jesus você não pode nada. Sem Jesus nada podeis fazer. E tem mais. O Senhor fará tudo o que pedires, quando pedires no meu nome. Assim Jesus disse. Então tudo o que você pedir, lembre-se que tem que ser no nome de Jesus. Porque foi Jesus quem te deu a vida e quem deu a vida pela sua salvação na cruz do Calvário. Não foi Pedro, nem Mané, nem Tião, nem Zé, nem ninguém. Foi somente Jesus. Somente Jesus.
Tome posse da sua vitória. Saiba que você é mais do que vencedor. E a palavra de hoje é: está chegando um tempo de ser honrada. Está chegando um tempo no qual o Senhor vai colocar nas tuas mãos um anel de honra, um anel de evidência. Evidência do quê? Da soberania do Senhor na tua vida. Deus é fiel e aqui o Senhor te diz: eu farei como fiz na vida de José, na vida de Jó, na vida de tantos homens, de Abraão, na vida de Davi, na vida de Salomão. Eu te darei infinitamente mais do que você tem pedido pela sua perseverança e pela sua fidelidade a mim. Então, não deixe ninguém tirar de você essa coisa maravilhosa chamada presença do Senhor. Saiba que vem dele, somente dele, a sua, aleluia, a sua honra, a sua bênção vem somente de Deus. Faça como José. Nunca deixe de crer. Nunca. Sendo assim, creia que você jamais passa desapercebido diante de Deus. Ele jamais se esquece dos seus servos. José nunca se esqueceu. Então ele nos dá um exemplo maravilhoso de que Deus cumpre. Infinitamente mais Ele te dará. Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.